Boa noite a todos os irmãos e amigos que estão acompanhando mais essa exposição doutrinária online da Sociedade Espírita Jesus, do dia 8 de março de 2023. É com muita alegria que iniciamos mais esta exposição com o seguinte tema: Obrigado, Tempestade, baseado no item 3, intitulado O Homem de Bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Pensamos no nome dessa exposição como sendo Obrigado, Tempestade. Não fazemos alusões às tempestades físicas, como chuvas, ventos fortes, que assolam a nossa sociedade, a sociedade humana, por milhares de anos. Não estamos nos fazendo referência a esse tipo de tempestade, que a gente sabe que é muito ruim, que é muito desagradável, esse tipo de situação. Traz muito sofrimento. A gente faz alusão a uma tempestade diferente, a uma tempestade moral, se assim podemos nos referir. Essa tempestade, ela tem relação direta com os nossos sentimentos. Muitas vezes, na caminhada humana, passamos por situações onde todos os nossos sentimentos são colocados à prova, os nossos sentimentos bons. E tem outras situações que cedemos para sentimentos ruins, como, por exemplo, a raiva, a impaciência, o ódio, o desejo de vingança, entre muitos outros sentimentos. Mas, então, por que agradecermos a estas tempestades morais, no quais frequentemente somos atingidos? Quando, por exemplo, a gente sempre faz referência aqui, de forma, trazer uma analogia, por exemplo, quando queremos cuidar bem da nossa saúde. Muitas vezes precisamos cortar aqueles alimentos que a gente acha bom, que acha saboroso e que muitas vezes fazem mal para a nossa saúde. Só que, para fazer isso, depende de um esforço muito grande da nossa parte, um sacrifício em abrir mão de algumas comidas. Mas esse sacrifício em prol de ter uma saúde boa. E quando a gente pensa nisso, de ter uma saúde boa, esses pequenos sacrifícios, entre aspas, que fizemos, de deixar de comer algum alimento que a gente gosta, por exemplo, se torna tolerável. Precisou desse esforço de não nos alimentarmos desses alimentos para ter uma boa saúde. Muitas vezes, quando a gente tem os nossos sentimentos à prova, como, por exemplo, um colega de trabalho difícil que testa a nossa paciência. Mas, se não fosse esse colega de trabalho, talvez a gente não teria a oportunidade de exercer a paciência. E quando a gente pede muitas vezes nas nossas preces, Senhor, me ajuda a ter mais paciência. Será que de uma forma mágica, no estalar de dedos, vamos receber a paciência na forma de um presente? A gente precisa, assim como para ter uma boa alimentação, a gente precisa nos esforçarmos e ter situações para a gente poder finalmente ter a paciência. E entre outros exemplos que a gente pede, por exemplo, ter coragem, a gente só vai aprender a ter coragem quando tiver uma situação difícil na nossa frente, perder o medo de alguma situação, a gente sabe que daí precisa enfrentar essa situação, e quando não conseguimos enfrentar essa situação,
recorremos à ajuda de psicólogos e outros profissionais da área da saúde. É inegavelmente que, quando a gente reconhece as nossas fraquezas, precisamos enfrentar as nossas fraquezas. Lógico, de uma forma saudável, que não vá colocar em risco a nossa saúde ou a nossa integridade mental, logicamente. Mas quando a gente se refere a tudo isso, de agradecer a tempestade, a gente está fazendo menção também a uma lei muito importante, que também é muito incompreendida, que é a lei de destruição. Às vezes, quando a gente se depara com essa lei, a gente percebe que o quanto os nossos desejos muitas vezes se sobrepõem ao nosso sentimento maior, o nosso sentimento de espiritualidade, o nosso sentimento de espíritos imortais, como somos, de entender essa lei da destruição como algo maior. E é muito interessante no texto O Homem de Bem que ele é um compêndio de uma conduta moral aqui na Terra e tem dois trechos que são bem interessantes, que talvez quando a gente enfrenta essas tempestades da vida, a gente precisa colocar em teste esses dois parágrafos, que diz o seguinte: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esses dois trechos, esses dois parágrafos pequenininhos, eles são muito interessantes. Primeiro, quando enfrentamos essas tempestades da vida, que são as dificuldades, sejam essas emocionais, financeiras, materiais ou outras situações, a gente precisa de uma ferramenta muito importante, que é a fé em Deus. Sem essa ferramenta, a gente não consegue enfrentar as dificuldades. Confiar na justiça e na sabedoria de Deus muitas vezes se torna muito difícil. Por quê? Porque muitas vezes a nossa ótica, quando a gente está encarnado aqui na Terra, ela é muito limitada. A gente não consegue enxergar além do horizonte. Os nossos olhos físicos ainda são muito inferiores. A gente não consegue ter uma ampla visão das situações. Assim, por exemplo, acontece quando alguém nos fere, quando alguém diz alguma palavra contra a gente fica remoendo aquelas palavras, fica pensando naquelas palavras, e muitas vezes a gente olha somente para a gente quando acontecem essas situações, e não olha para o todo, não enxerga o outro. Talvez o outro falou com a gente daquela forma porque estava passando alguma dificuldade. Algumas dessas tempestades. Outro aspecto muito interessante desses dois parágrafos é o seguinte: sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Quando, por exemplo, a gente pega a oração do Pai Nosso, uma das frases é: fazei a vossa vontade. É muito interessante quando a gente pensa nisso. Às vezes, quando a gente faz a oração do Pai Nosso e a gente fala isso, a gente às vezes fala com
um certo receio, seja feita a vossa vontade, não com aquela entrega total. Isso é um dos aspectos em que a fé em Deus, muitas vezes, nos auxilia a ter. Outro grande motivo dessas tempestades que nos afetam, a gente, como eu falei anteriormente, a gente não tem essa visão ampla, então pode ser que às vezes a gente acabe tropeçando. E muitas vezes um dos aspectos mais importantes quando as dificuldades afetam a nossa vida é aceitá-las. Aceitar as dificuldades, enfrentar as dificuldades e não se revoltar. A revolta, irmãos, ela é muito dolorida. Se revoltar ante a dificuldade é um fracasso. Um dos fracassos, um dos tropeços. Muitas vezes, quando a gente está se preparando para alguma atividade, seja este um vestibular, ou uma prova de um concurso, ou uma promoção no nosso emprego, e muitas vezes não conseguimos ao que a gente estava há muito tempo se preparando. E aí a gente se revolta contra isso. Ataca a nós mesmos, pensando que somos um fracassado, pensando que não temos mais saída, pensando que somos os piores seres humanos da Terra. E depois também nos revoltamos contra Deus, pensando frases revoltadas contra Deus. E aí que a gente se revolta completamente e perde a direção muitas vezes. Aí, quando a gente cede a todos esses sentimentos, realmente estamos sendo um derrotado. Um derrotado para essas tempestades, sendo deixar levado pelas ondas da vida e se entregar. A gente sabe muito bem que a existência aqui na Terra ela é difícil, realmente. Vai ter dias que vai ser, muitas vezes, insuportável. Às vezes, o peso nas nossas costas vai ser tão grande que a gente vai pensar em desistir de todo esse fardo. Mas exatamente quando temos esses pensamentos, é que precisamos não dar ouvidos para esses pensamentos. Precisamos lutar. Se não foi agora que eu passei nesse concurso, tá tudo bem. Terá outros, ou terá uma outra oportunidade ainda muito melhor. Tudo bem se eu não passei esse ano naquela universidade que eu queria, naquele curso que eu queria. Daqui um semestre, ou no próximo ano, terá uma oportunidade para mim realizar essa prova. Às vezes, quando a gente acha que perdeu uma oportunidade, na realidade, a gente está ganhando uma oportunidade nova para tentar. E talvez aquilo que a gente quer muito e que anseia, muitas vezes talvez não seja o melhor para a gente. Talvez não seja exatamente aquilo que vai nos trazer mais um passo na caminhada evolutiva. Às vezes é muito difícil a gente pensar dessa forma. Às vezes é muito difícil a gente colocar em prática isso.
E talvez seja tão difícil que a gente esquece muitas vezes que somos espíritas. Mas o que que tem a ver ser espírita numa situação dessa? Tudo. Tem tudo a ver. Porque, primeiramente, admitimos que somos espíritos imortais. E passamos por muitas situações na nossa vida. Muitas situações que vão nos testar. Muitas situações que vão nos colocar à prova. Que passamos por essa existência aqui na Terra com a finalidade do aprendizado. Porque antes da atual existência, tivemos outra, e consequentemente uma anterior a essa, e assim por diante. E em cada existência, tivemos o nosso fardo de erros, os nossos fardos de acerto. Independentemente se foi erros, acertos, vitórias ou derrotas, a gente sempre aprendeu em cada existência. É como que se em cada existência a gente fosse juntando mais sementes até encher um saco grande. Cada sementinha que a gente junta em cada existência é importante para desenvolvermos o amor e é a perfeição que aguarda a todos nós. Porque se tem algo que todos nós, exatamente todo mundo no mundo e no universo, que temos em semelhante é que todos tivemos o mesmo ponto de partida, sendo simples e ignorantes. E todos, todinhos, independentemente do tempo nesse meio do caminho, chegaremos ao mesmo fim, que é a perfeição. E quando a gente faz menção nisso, também a gente lembra com muito carinho daquele que foi que é o nosso irmão mais velho, o nosso guia e modelo, que é Jesus. Por isso é que ele representa esse nosso maior exemplo aqui na Terra, porque ele já passou por cada situação que a gente fez. Passou por cada coisinha que a gente passa. Às vezes é tão difícil a gente entender isso. Parece que está tão distante da gente, mas na verdade não. Jesus se encontra no nosso coração humano, nos chamando a enfrentar as tempestades e confiar que Ele está no leme de toda essa embarcação. Saber que a gente pode seguir Ele com amor, com carinho e com muita abnegação. Se outrora, irmãos, tivemos o circo de Roma, que entregava os cristãos para ser devorados por feras ou por gladiadores, hoje temos as tempestades morais para nos testarmos. Hoje temos as situações difíceis para nos colocar à prova. Basta que a gente saiba como enfrentar essas dificuldades. Basta que a gente exercite cada músculo nosso de forma analógica para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente se propôs. Entender que essas tempestades, elas são oportunidades para sermos melhor, para podermos desenvolver a tão dita reforma íntima. Não esperemos que esta reforma ela seja tranquila. Que seja tranquila, olha só, falando tanto nessa reforma íntima, ela muitas vezes movimenta
as nossas fímbrias íntimas, nos coloca à prova e nos faz termos essa consciência das tempestades, mas sem elas, provavelmente não encontraríamos razão para estarmos aqui. Talvez essas tempestades nos auxiliem a ver a vida de uma forma diferente. Aí que eu lanço um grande desafio a todos os irmãos. Pensem uma situação difícil de vocês. Seja um desencarne, seja uma dificuldade financeira. E pensem que isso nunca tivesse acontecido na vida de vocês. Será que vocês seriam a mesma pessoa que são hoje? Ou seriam uma pessoa diferente? Às vezes, aquela grande dor nos impulsiona para além, nos impulsiona na nossa caminhada evolutiva, no nosso progresso moral, que é o objetivo que estamos aqui. Às vezes, a gente tem um pensamento muito materialista das coisas, muito temporal. E aí que a gente precisa mudar a nossa ótica e enxergar com amplitude o horizonte que tem à nossa frente. Enfim, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, que é soberanamente justo, bom, benevolente, e que, às vezes, a gente passa por essas situações e questiona Deus, por que isso logo comigo? Mas Ele não faz nada, absolutamente nada que seja contrário ao progresso. E Ele não está contra a gente. Ele é conosco e conosco sempre vai ser, como um Pai gentil e amoroso. E para a gente fazer um exercício, eu gostaria de contar uma pequena fábula, bem pequenininha, que talvez ela nos auxilie a entender um pouco e enfrentarmos as tempestades. Às vezes é muito difícil a gente encarar as tempestades, mas eu vou contar essa fábula para realmente a gente entender como a gente quer enfrentar as dificuldades daqui para frente. Existia um lobo em uma floresta que ele já era um lobo de idade. Ele possuía uma sabedoria muito grande sobre as coisas, sobre a vida, sobre as dificuldades. Certa vez ele estava descansando na beira de uma grande árvore, quando se surpreendeu com uma galinha que havia correndo e gritando e falando, desesperada: socorro, tem uma raposa no galinheiro, e gritava, esbravejava. O lobo, com muita calma, olhou para a galinha e a questionou: Irmã galinha, por que está gritando desta forma? Uma raposa atacou o nosso galinheiro ontem pela noite. Não sabemos o que fazer. Todas as minhas irmãs galinhas saíram desesperadas pela floresta para tentar buscar uma ajuda. Falou repetidamente a galinha. O lobo, com muita sabedoria, de forma calma, olhou para a galinha e falou com muito respeito: Minha irmã galinha, não se preocupe, a partir de hoje serei eu o guardião do galinheiro de vocês, e não deixarei que nenhuma raposa chegue perto do galinheiro. Dito isso, ele foi. Então, a partir de todas as noites, ele seria o guardião daquelas galinhas. Chegando no galinheiro,
Todas estavam alvoroçadas e com medo da raposa, e gritavam, esbravejavam com medo da raposa. E o lobo, com muita paciência e com muita calma, falava: Calmem, minhas amigas galinhas. A partir desta noite, a raposa não vai mais assombrar o sono de vocês. O lobo começou a ser guardião do galinheiro a partir daquele dia, e nenhuma mais raposa apareceu por perto. Enquanto isso, as galinhas vendo o quão serenamente o lobo estava, o quão sereno ele enfrentou toda essa dificuldade. As galinhas, com o tempo, começaram a perceber o quanto aquele problema que era a raposa conseguiu ser resolvido. E que, por mais que elas gritassem, esbravejavam, se revoltassem, não ia adiantar de nada na resolução do problema. Olhar com paciência as atitudes do lobo, começaram então, enfim, a agir da mesma forma que ele. Quando vinha uma dificuldade naquele galinheiro, antes de gritarem, esbravejarem, elas observavam e tentavam resolver da melhor forma possível. Essa pequena fábula, que é bem simples, ela nos fala justamente como a gente pode enfrentar as dificuldades da vida. Será que a gente quer enfrentar todas essas dificuldades que nem as galinhas, que gritaram, esbravejavam e não conseguiram ver a solução do problema? Ou o lobo, que com muita calma, com muita paciência, observou o sofrimento delas e, enfim, conseguiu desempenhar a função de ser o guardião delas, para que nenhuma raposa mais atingisse. Quando as dificuldades nos assolam, irmãos, precisamos agir da mesma maneira que as galinhas agiram. Desculpa, que o lobo agiu. Eram essas, então, as reflexões dessa noite, irmãos. E agora, gostaria de convidar todos a realizarmos uma pequena prece de encerramento. Fechamos os nossos olhos físicos, irmãos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, o nosso divino mestre, guia e modelo. Vamos agradecer por esta oportunidade de aprendizado e que durante as tempestades, durante as dificuldades que assolam a nossa vida, possamos sermos calmos, sermos pacienciosos, enxergarmos a vida de uma forma diferente, com amor, e pensando que cada dificuldade é uma lição bendita, é uma lição amorosa do Divino Mestre, nos endereçando os melhores sentimentos, nos endereçando todo o amor que merecemos, nos direcionando para o caminho do progresso. Pedimos que, se as dificuldades batam à nossa porta, possamos acolher os desafios, acolher tudo que nos ocorre, sem revolta e com amor. Obrigado, que assim seja.
Então, eram essas as palavras, as reflexões dessa sexta-feira. Espero que todos possam ter um ótimo final de semana. Um abraço e que a paz do nosso querido Mestre Jesus seja conosco hoje e por toda a eternidade. Um grande abraço.